Oi, Samuel. Vou gravar o áudio, então, para responder suas perguntas. Eu sou a Aline, professora de Ciências e Biologia. Com relação à primeira pergunta, o que a gente poderia fazer para diminuir o plástico no mundo? Na verdade, essa resposta exatamente é muito difícil. Eu penso que a gente precisa encontrar medidas alternativas para que a gente consuma e produza menos plástico, né? Então, com relação a embalagens, a gente precisa tentar criar meios para, desde que se vá ao supermercado, leve sacola reutilizável. Em lojas, desde que a gente compre qualquer produto, tudo é colocado em sacolinhas. Eu acho que essa cultura, esse tipo de atitude precisa acabar. Não vai ser fácil, mas a gente precisa encontrar meios para mudar. Com relação à segunda pergunta sobre as consequências do excesso de plástico, a gente já tem visto vários documentários, reportagens nas mídias aí que está afetando as cadeias alimentares, os ecossistemas, principalmente aquáticos, e isso também vai ter um preço na nossa saúde. Se você assistiu ou assistir ao documentário sobre a sopa de plástico, então nós vamos, na verdade, também nos contaminarmos, uma vez que a gente vai se alimentar, né, de plantas, de animais aquáticos que também sofreram essa contaminação. E isso tem um efeito cumulativo, né, nas cadeias alimentares. Então, a nossa saúde será afetada, não só o ambiente, mas a nossa saúde. Isso vai trazer... A terceira pergunta aqui, o que faz ter muito plástico? É o que eu acabei respondendo na primeira. O fato de que tudo que nós consumimos praticamente, tudo que a gente compra, né, tudo vem em embalagem, de alguma forma tem um plástico. Então, nós precisamos, eu falo que o consumismo, né, tem gerado cada vez mais a atitude das pessoas, né, faz questão sobre o que eu acho que se as pessoas estão preocupadas. Tem despertado mais o interesse, né, o questionamento sobre esses assuntos. Acho que antes as pessoas pouco pensavam sobre isso. Atualmente, a geração de vocês, principalmente, algumas pessoas têm se preocupado e acredito que isso vai acontecer cada vez mais, ou melhor, seria necessário, né, que as pessoas começassem a pensar sobre esse problema para criar medidas para melhorar isso. Então, com relação a essa questão sobre, na verdade, o nosso país recicla muito pouco, né? Acho que os que mais reciclam são o Japão, Estados Unidos. Eu não tenho certeza dos demais, eu acabei esquecendo a lista. Mas a gente pega mesmo como exemplo a nossa cidade. Eu vim aqui em Sorocaba, como eu não sou nascida aqui, mas já resido aqui há um bom tempinho, eu não vejo coleta seletiva aqui. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, tem separação do lixo e vem o pessoal buscar. A gente separa vidro, até óleo de cozinha, a gente separa o orgânico, né, todo o material orgânico, e também os recicláveis, né, só que não tem separação de metal, papel, plástico, mas pelo menos tem toda essa parte aí. E vem o pessoal buscar, mas eu vejo, por exemplo, nas escolas, tem até as lixeiras, mas do que eu fiquei sabendo, quando passa a coleta de lixo é tudo misturado, né? Na verdade, a gente separa e depois, no final das contas, o destino, né, desse lixo vai tudo para o mesmo lugar. E é um grande problema, não sei se vocês sabem, em Sorocaba, o nosso aterro sanitário já se esgotou. A gente paga para mandar o lixo para outro lugar, se eu não me engano é Iperó, que recolhe lixo daqui, de Sorocaba, Salto de Pirapora, cidades próximas aqui. Mas esse aterro já chegou na sua capacidade máxima. Precisa agora pagar um outro lugar. Então, assim, a cidade gasta com o problema do lixo. E se tanto os governantes quanto a população não começar a ter uma outra postura diante
da coleta do lixo, vai ficar muito complicado. Então, eu acho que tanto a questão da coleta seletiva, né, para a gente poder reciclar esse lixo e fazer e poupar os recursos, né, naturais. Tanto tem que vir, tem que partir da prefeitura, né, das autoridades, quanto também da população, das escolas. Eu acho que a escola tem um papel fundamental para, eu como professora vejo isso, né, na escola que a gente vai formar vocês, que serão os multiplicadores aí, desde pequenas ações nas nossas casas, nos nossos condomínios, na nossa comunidade, bairro, e a gente vai levar esse exemplo, esse bom exemplo, para todas as pessoas. Mas também a gente não pode, as cidades, os governantes precisam, né, na verdade, ter essa iniciativa, porque só o nosso trabalho, se não, a gente separa o lixo, mas se não tiver quem venha buscar esse lixo, né, então, e separar isso da maneira correta, a gente esbarra no mesmo problema, né? Então, não adianta eu separar se não vai ter uma coleta seletiva eficiente que vá levar, né, para um local aí de reciclagem e fazer com que isso que gere menos lixo, né? E assim a gente vai poupando os nossos recursos, contribuindo aí para a preservação do nosso planeta, tá certo? Isso é o que eu penso então, Lucas. Até mais, boa noite. Melhorar isso. A próxima questão sobre a poluição plástico, que eu acho terrível e preocupante, né, com relação tanto a afetar os ecossistemas e também para a nossa saúde. De alguma forma, isso vai trazer prejuízo e já, na verdade, tem trazido.